Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa conversa fiada desta semana. Eu recebo aqui nos estúdios da Masal a doutora Elisiane, fenômeno nas redes sociais, você vai conhecê-la melhor. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo hoje. Que legal. E a forma com que a gente se conheceu foi através das redes sociais. Exatamente, né? Exatamente. Aqui no podcast eu sempre trago pessoas do convívio, do meu convívio pessoal, mas ultimamente tenho trazido bastante pessoas nas quais eu as conheci através simplesmente das redes sociais. Legal. E funciona muito bem, porque Sim. É uma oportunidade de conhecer pessoas novas, pessoas inteligentes e pessoas que se destacam aí nas suas áreas, que de repente, se não fosse pelas redes sociais, embora elas sejam bastante poderosas, talvez nós nunca tivéssemos um contato, né? De fato, sim. Você, pelo que me contou, você não vem do meio das redes sociais, né? Não. Foi através dela que nós nos conhecemos. Hoje a doutora, para você que está aí, enquanto você nos acompanha, pega o teu smartphone aí e entra no Instagram, doutora Lisiane, com S. Doutora Lisiane, você vai ver, ela tem 2 milhões de seguidores. Um pouquinho mais, né? Aí você pergunta, poxa, mas... Então ela é uma criadora de conteúdos, ela é uma influencer. Hoje ela está influenciando. Mas a história dela é interessante porque fazem 3 meses, né? Praticamente 3 meses. Foi a partir de setembro de 2022 aí que começaram as postagens. Que explodiu, né? Você me contou que você tinha 200 e poucos seguidores. Sim. A partir de 2 vídeos, vamos colocar que a tua vida digital mudou completamente. Minha vida real virou de cabeça para baixo. Também? Minha vida real. A tua vida real? Porque até outubro do ano passado, de 2022, eu era bancária. Sou advogada, formação desde 2018, me formei em Direito, mas sempre trabalhei em banco, então eu tenho mais de 16 anos aí de experiência em banco. Então minha experiência com o público era limitada a uma pessoa que sentava na minha mesa ali normalmente, ou eu falava com ela por telefone, mas sempre falando de serviços financeiros e algo nesse sentido. Até que em setembro do ano passado eu saí em férias com a minha família, a gente fez uma viagem. E aí, na volta para casa, a gente foi para um lugar legal, um lugar que... momentos em família acabam sempre inspirando, né? Então, na volta dessa viagem, a gente conversando, a gente falou, puxa, será que... O que a gente poderia fazer para, de repente, ajudar, informar as pessoas que a gente conhece? A gente nem tinha pretensão de viralizar, nada disso, a gente nem é dessa área, nunca fomos. Mas se a gente fizesse algo, usasse a ferramenta que, como você disse, é tão poderosa do Instagram, rede social, para informar todo mundo. Será que a gente não tem um conhecimento que, de repente, faça falta para alguém? Que vai evitar que alguém passe por alguma situação difícil? Dinheiro, direito, assuntos que normalmente são pesados. Será que a gente não consegue transformar em algo mais leve e num entretenimento que seja... bacana, que seja interessante, que todo mundo queira realmente ver? E a partir daí se informe e viva uma vida sem ser tão refém de situações. Você vai no banco, a pessoa que está do outro lado, sabe? Mas geralmente peraí, você... para você chegar a essa conclusão, você pensou profundamente, né? Você voltou bastante inspirada dessa viagem. Sim. Na verdade, o bancário, quando sai em férias, ele sempre busca empreender, porque ele não quer voltar para o banco. Ele não quer voltar para o banco. E você chegou, por acaso, lá nas férias a essa conclusão de que eu preciso fazer algo para sair dessa vida de bancária? A minha vida, na verdade, eu jamais imaginaria trabalhar como eu trabalho hoje, com rede social e sendo, como você disse, estando enquanto influenciador e tudo mais. Mas... Quando eu saí em férias, isso assim, não nessas férias, em outras também aconteceu a mesma coisa. A conversa sobre empreender em casa, esse papo, ele nunca foi incomum. Ele sempre foi algo normal, natural. Então eu e meu marido, a gente sempre falou disso. Várias ideias, várias coisas. E agora
nessas últimas férias, a gente acabou voltando a conversa e os olhos para a rede social. Porque é justamente isso, ele tem um poder de disseminar a informação muito rapidamente, ele não tem limite, né? Então, volta e meia quando você trabalha em banco, você acaba, querendo ou não, virando uma referência para sua família, para os seus amigos. Aconteceu isso aqui, é certo, o que eu faço agora? Então, era normal. Direito, sei que você é advogada, você me ajuda aqui, tô com uma dúvida tal. Como é que faz isso? O que é? Até onde eu posso ir, até onde eu não posso? Então, eu falei, puxa, vamos juntar o útil ao agradável? Vamos colocar na rede social? Será que não vai ajudar? Se eu ajudar uma pessoa, o objetivo já estava alcançado, sabe? Então, quando eu comecei, ali a gente conversou e surgiram questões como, por exemplo, vou me expor. O que as pessoas vão pensar? Porque aí entra a questão do bancário, do corporativismo, né? Isso. Do mundo corporativo e também do direito. Exato. Né? Há toda uma legislação, um regimento interno ali dos advogados que devem ponderar bem antes de se manifestar em rede social. Sim, totalmente. O pensamento foi esse. E para além disso, da questão formal ali do emprego no banco e da questão da OAB também, da ordem e tudo mais, é claro que todas as normas nesse sentido foram observadas antes da gente começar um trabalho assim. Mas, para além disso, até o que os amigos pensariam, sabe? O que os familiares pensariam. Você teve essa preocupação? Sim, uma insegurança, porque não é meu mundo. Como diz, não era a sua vibe, né? Ser influenciadora. Exatamente. Então, mas são desafios, né? Acho que a vida impõe alguns momentos. Mas tem uma diferença que me veio na cabeça agora, que eu não posso deixar de falar, é o seguinte. Quando você vai produzir conteúdo para, vamos colocar, 200 seguidores, você pensa... É um peso diferente. Você pensa diferente. Claro. Hoje você tem 2 milhões de seguidores, então você tem uma base que te apoia. Sim. Que você vai falar assim, dane-se o resto, eu tenho quem queira me ouvir. Eu não sei se eu tô nesse ponto de dane-se o resto, porque foi tudo tão rápido. Sim. Que eu tenho, nas minhas postagens ali, eu procuro, ou é natural, eu creio, manter o mesmo cuidado do primeiro post que eu fiz e que teve lá, 10, 15 curtidas, dos posts que eu faço ultimamente que dão 500 mil curtidas. Então, o cuidado, sabe? Duas preocupações que eu tenho. O conteúdo tem que ser leve e tem que ser acessível. Ele tem que ser gostoso da pessoa parar para ver aquilo. Não tem que ser algo pesado, porque a rede social ela nem entrega conteúdo que não é legal de ver. Tem que ser legal. E tem que ser simples. E essa era a segunda e principal preocupação. O que é essa simplicidade? É a simplicidade de produção, o assunto, o tema? O tema, direito e dinheiro, ele não é um assunto que muita gente gosta de falar, não é um assunto que às vezes numa conversa, numa roda de amigos vai surgir. Porque gera um desconforto, principalmente a questão de dinheiro, sabe? Falar de educação financeira, de finanças, não é um assunto confortável para se conversar, informalmente. E aí, a minha preocupação era levar esses dois assuntos, mas de uma forma que todo mundo que abrisse e assistisse o vídeo até o final entendesse a mensagem. Então, eu não tenho, e você vai observar ali no Instagram, eu não tenho a preocupação de transmitir ali uma doutora, super mega especialista em direito do consumidor, que fala em termos técnicos, porque aí ela vai demonstrar conhecimento. Não. Não é uma Celsa Russomano. Não sou Celso Russomano. A minha ideia era justamente transformar isso em entretenimento, que tinha que ser simples. Simples, principalmente nesse sentido, acessível. Se uma pessoa de outra geração visse, e hoje eu tenho vários ali seguidores que me mandam mensagem, e eu fico muito grata por isso, porque são pessoas de outra geração que não tinha internet, que não tinha menos ainda rede social, mas que me agradecem, porque dizem assim, olha, você me falou hoje uma coisa que me abriu os olhos. Então você consegue se conectar, através da linguagem adotada, você consegue se conectar com outras gerações. Vários públicos. Legal. De diferentes classes sociais. Esse é o pulo do gato. Eu acho que... E é o meu maior orgulho. Esse é o pulo é um dos, né? São muitos, são vários, mas eu diria que para você estourar, não. Para você estourar, basta, né?
naquele dia, naquele horário e ser um conteúdo interessante, mas para você manter, né? Para você não parar de crescer. Porque você poderia ter viralizado, você poderia ser a digital influencer de um vídeo só. Não. Poderia. Você conseguiu estender essa vida útil do digital. Sim. E que agora ela está em plena ascensão. Sim. Porque você acertou a forma de se comunicar. Não depende só de um público. Você não depende de quem é advogado ou de quem é bancário. Né? Exatamente. Você consegue se comunicar com todos os públicos. Exatamente. Adolescentes, idosos, a galera que trabalha, quem não trabalha. Quem não trabalha, quem nunca trabalhou. Quem está buscando informação. Agora, interessante o tema que você usou, que viralizou, você estava me contando, que foi uma temática simples, né? É sobre a comanda nos estabelecimentos comerciais, exato, né? Exato. Na verdade, o que é disseminado atualmente é que se você vai em um bar, enfim, você vai em um lugar, e aí você tem aquela comanda de consumação. Se você perde essa comanda, normalmente já escrito na própria comanda tem uma informação de multa, certo? Eu já vi uma multa de R$300. Tem até demais. Já vi. Vou te falar, tem um valor maior. Então, essa multa, na verdade, ela é ilegal. Ela não pode ser cobrada. Qual que é o fundamento? O fundamento é que se você está em um estabelecimento consumindo, não é a sua obrigação enquanto consumidor você controlar o seu consumo. E aí quando a gente fala, parece fazer muito sentido. Mas muita gente passa diariamente por uma situação que se vê obrigada a pagar essa multa. Na verdade, o estabelecimento precisa, e creio que hoje a maioria tem, esse controle do que é consumido. Faz parte do negócio. O consumidor não tem que responder por algo que é parte do negócio do estabelecimento. Então, por isso, a multa não faz sentido. Ah, mas Elisiane, eu vou ficar preso lá, se eu não pagar a multa, eu não saio. É cárcere privado, é crime, não pode. Caramba, né? Entende a implicação? Então, é uma informação simples, mas que muita gente já passou e continua passando muito perrengue. Isso é um dos mitos, inclusive, né? É um mito popular de que se você perder a comanda, você tem que pagar uma multa de 300, 200, 100... R$1.000. R$1.000, dependendo do estabelecimento. Porque hoje os estabelecimentos que não dão aquele papelzinho é dado em parada de ônibus, né? Onde você entra no restaurante, ele faz um risquinho. Porque aquilo, eles não têm controle nenhum mesmo do que é consumido. O restaurante deveriam ter. Eles têm. Porque se você for num bar ali um bar que tem uma estrutura ali mínima, eles têm o controle. O bar tem. Ele não fica dependendo daquele papelzinho. O bar te dá, às vezes, um cartão. E ele controla na comanda do garçom, da pessoa que está te atendendo ali, sabe? Do atendente. Então, eles têm esse controle. Só que, muitas vezes, infelizmente, é usado do desconhecimento das pessoas para que seja cobrado um valor maior na tua saída. Infelizmente. Então você fica refém, você fica vendido em situações como essa. Eles já contam que você vai extraviar aquilo. E que você não sabe que é proibido cobrar. E que você vai se recusar a fazer um barraco ali, né? Ir atrás da tua justiça. Normalmente você vai sair o quê? Do bar? Vai sair meia-noite, vai ser uma hora. Você já tá meio bêbado, né? Entendeu? Você já tomou um negocinho, você já tá com amigos ali, você não tá no clima de exigir direitos, né? Então, e aí acaba ficando para trás. E muitas vezes o pessoal passa muito perrengue. E não diferente no banco, já vi muita gente passar perrengue por não conhecer um direito que é simples. Ou seja, existe um mercado gigantesco baseado na falta de conhecimento sobre direitos. Sobre dinheiro, sobre direitos. E esses dois temas, se você prestar atenção, são os temas que estão na tua vida diariamente. Porque você não tem muita certeza na tua vida, mas você tem a certeza que você nasce. Em algum momento pode ser que você case, isso nem é certeza. Não. Mas tem uma certeza que você vai morrer. Você vai morrer. Então a certeza é nascer e morrer. Exatamente. Do teu nascimento até você morrer, o direito ele vai estar permeando a tua vida em praticamente tudo. Por mais que você não se interesse, não saiba e não perceba. Eu diria que na nossa sociedade ele não é nem ensinado, né? As pessoas não aprendem sobre os seus direitos.
exige, vamos colocar, o governo, né, o sistema que está aí, ele exige demais dos deveres do cidadão, principalmente em pagar impostos. Sim. Né? Sim. Mas os direitos, eles não são mostrados nas novelas, nos filmes, né? No entretenimento. A indústria do pão e do circo, ela não ensina você quais são os seus direitos. Não, e eu vou mais longe contigo. Por exemplo, na tua escola, onde você estudou lá, ensino médio, você aprendeu educação financeira? Jamais. Eu também não. Não. Deus nos livre, inclusive, né? Pois é. E assim, você foi ensinado a fazer tua declaração de imposto de renda, por exemplo? Nunca. E o que você tem que fazer todo ano, a partir do momento que você tem uma vida adulta? Você tem que declarar o imposto de renda. Declarar o imposto de renda. E eu já digo que eu, como adulto, nunca declarei. Você vai procurar alguém que saiba fazer, porque você não tem esse conhecimento. Uhum. E você nunca recebeu na escola. Você viu ali alguma coisa de matemática financeira num outro contexto, mas você não sabe que, por exemplo, você não precisa passar a vida pagando juros para o banco. O banco pode te pagar juros se você comprar uma ação dele e virar sócio dele. Uhum. Mas isso não é ensinado na escola. Agora, os últimos 2 anos, aí no máximo 3, a gente tem algumas iniciativas em algumas cidades de começar a ensinar a educação financeira. E que bom que temos. Que bom que as coisas estão caminhando. Olha, eu vi uma deputada, inclusive a Luciana Genro, do Rio Grande do Sul. Ela fazendo um discurso sobre educação financeira, que era um absurdo. Uma crítica. É um absurdo ter educação financeira nas escolas. Como que um pai que ganha salário mínimo vai ficar discutindo... Preocupado com a educação financeira. Ele só está nessa situação porque não teve uma aula de educação financeira. Exatamente. Senão ele não estaria vivendo de salário mínimo. É exatamente isso. Na verdade, independe do valor do teu salário. A educação financeira ela já não é um luxo para um grupo seleto de pessoas. Ela é necessária. Cada dia mais. Porque se você não tem educação financeira, assim como nas situações do direito, você também vai ficar vendido em situações, por exemplo, com o seu banco, que de repente vai tomar decisões por você que não são as melhores. Você não vai conseguir controlar as suas finanças, teu orçamento familiar. Então, mesmo para a pessoa que ganhe R$2.000, que ganhe R$1.000, que ganhe R$3.000, até as pessoas que ganham 20 mil, 30 mil reais, a educação financeira ela teria que ser matéria ensinada na escola. Se não é, a gente precisa se atentar e buscar isso quanto antes. Assim como o português, assim como respirar, né? Assim como, isso. Eu diria que, lógico, nós estamos falando de algo específico que é a educação financeira, mas o conhecimento. Conhecimento da vida real, do dia a dia. O conhecimento, ele não é entregue às pessoas, às crianças, aos jovens, porque ele liberta. Ele traz independência. Se você tem preste atenção. Se você tem uma comunidade, um povo que sabe fazer conta na ponta do lápis. Para quem que é bom? Né? Se você tem um povo que é educado financeiramente, um dos candidatos aí não receberia nenhum voto. Né? Você não elegeria. Políticos não se elegeriam. Com a promessa de uma bolsa, uma promessa de um... Eu vou facilitar um financiamento. Peraí. Né? Se você soubesse fazer contas, esse tipo de promessa não te compraria. Não passaria. Por isso que é interessante que as pessoas não saibam. Que as pessoas não tenham esse conhecimento. É isso aí. Porque você consegue manter uma massa de manobra sempre à sua disposição. Sempre refém do que for falado, do que for dito na mídia... artificialmente, ali, superficialmente, e não do conhecimento real que liberta e que te torna independente, alguém pensante, né? O teu pensamento independente. Então, esse que foi o meu viés desde o início, era justamente esse, era levar conhecimento de forma simples, acessível e um conhecimento de valor, que transformasse a vida daquela pessoa que está assistindo em algum aspecto da vida dela, porque ela passou por alguma situação e foi desconfortável, ou porque ela vai parar para pensar no mês que vem o que ela vai fazer com o salário dela, com o dinheiro, porque ela vai, de repente, abrir os olhos para alguma situação que ela pode não colocar mais lucro na mão do banqueiro. Ela pode, de repente, aprender a investir, pode ficar com lucro para ela, para a família dela, por exemplo. Olha a cultura do nosso país, né? O brasileiro é um dos povos, né, que mais paga juros.
né? Nós somos Os campeões mundiais campeões de pagar juros altos, sim. Juros altos. E eu fui ensinado, dentro de uma cultura cristã ali, alguma coisa parecida com isso, que você não... Era feio, era imoral, por exemplo, você entrar com um processo para revisar juros. Sim. É Sim. feio, não é legal. Como que vai ficar o teu nome junto ao banco? Na praça. Você entrar com um processo, por exemplo, de um financiamento de um veículo, é um exemplo, para revisar juros. Aquilo ali era reprovável para as pessoas daquela comunidadezinha ali. Sim. Né? E aí, um determinado dia, eu me peguei. Houve um momento de recessão no nosso país. E, na ocasião ali, era minha esposa que cuidava das finanças. E houve um aperto ali. Ela fez uma negociação. Houve um aperto e atrasamos ali uma ou duas parcelas. Sim. E aí, o banco já vem em cima, né, com as ligações. Sim. E, naquela ocasião, ela renegociou por algum motivo aquela dívida ali. Mas quando eu percebi aquilo, que a gente não parava nunca de pagar aquele veículo, eu pedi para dar uma olhada, eles fizeram uma negociação e acrescentaram 20 parcelas a mais. Caramba. No financiamento. Diminuiu parcela e estendeu o prazo. Diminuiu o valor e estendeu um prazo. Uhum. Mas já fazia quase um ano que nós já havíamos pago o primeiro financiamento. Sim. Atualmente nós pagávamos somente os juros para o banco. Somente os juros. Olha o nível. Olha o nível de alienação que o brasileiro vive, onde ele paga e não reclama. Não reclama. É isso aí. E ele não percebe a arapuca em que ele caiu. Que se meteu. É exatamente isso. É exatamente isso. Tem um vídeo que eu falo, por que não se ensina educação financeira nas escolas? Dialogando ali comigo mesmo, né? E a resposta, ela passa por aí mesmo. Ela, puxa, se você entender que juros compostos exponencia valores do jeito que exponencia, você, de repente, vai se interessar em parar de pagar tanto juros para o banco a vida inteira e vai começar a se interessar a receber esses juros. Uhum. Se você entender que não tem almoço gratuito, que tudo é pago e que sai do seu bolso, você vai começar a parar de acreditar em promessas de campanha barata. Se você começar a entender que a inflação, ela tira o poder de compra do teu dinheiro no tempo, você, de novo, vai voltar o olhar para o teu dinheiro. E vai querer trabalhar para multiplicar. Deixar de viver esse dinheiro parado. Porque isso não compensa para você. Se você não fizer nada, se você terceiriza a responsabilidade sobre as suas finanças, sobre o seu dinheiro, as decisões que são tomadas, normalmente, não são favoráveis a você. Elas são favoráveis a quem toma essa decisão. Que geralmente é o banco. Uhum. Geralmente é o gerente que está do outro lado da mesa. Então... esse foi o meu propósito quando eu mudei e depois de trabalhar 16 anos e vendo muita coisa e ouvindo muitas histórias, essa era a minha ideia, era revelar para as pessoas o outro lado. Então, capitalização, por exemplo, que é maravilhoso, é um excelente negócio para o banco. Uhum. Para você é horrível, o INSS, o próprio INSS. O INSS, ele não é um sistema sustentável para aposentadoria. Perceba na tua família, assim, se você olhar para a tua família, os teus avós tiveram mais filhos e aí os teus pais tiveram menos filhos e nossa geração, a tendência é de ter menos filhos. Ainda. E o INSS, quando você contribui mensalmente, você não está acumulando patrimônio. Você está hoje, quem tem carteira assinada, é obrigado a pagar o INSS contribuindo e esse dinheiro vai diretamente para quem já está aposentado, certo? Uhum. Então você não está acumulando patrimônio ao longo do tempo que você contribui. E quando você se aposentar, você também vai depender das pessoas que à época estiverem com a carteira assinada contribuindo para a sua aposentadoria. E a conta não fecha.
Você depende 100% do futuro. 100% do futuro. Mas o futuro não é garantido. Você pode não estar vivo, o sistema pode mudar e pode muito bem não existir mais uma previdência. Exato. É um funil onde tem menos gente contribuindo cada vez mais. E, além disso, já há sinais claros de que a conta não fecha. Como, por exemplo, se você se aposentar, dependendo do que você contribui, se você contribuiu a tua vida inteira com R$300 e ali tem o salário proporcional a essa contribuição, você não vai se aposentar com o teu salário. Ou seja, você não vai conseguir manter a tua qualidade de vida, o teu nível atual financeiro. Então, de duas possibilidades, uma, ou você vai ter que continuar trabalhando até morrer para você se sustentar e viver, ou você vai precisar depender de parentes, de familiares para te ajudar nesse sustento. Então, mais motivo, a educação financeira, ela não é luxo, ela é necessidade. Mas, veja, esse sistema não foi implantado ontem. Existem não é novo. Muitas gerações que passaram por isso e ele continua. É uma máquina de moer gente. É isso aí. E ninguém muda. Não há uma mudança de mentalidade para mudar o sistema. Não. As pessoas estão preocupadas com esse tipo de promessa. Eu vou garantir, se vem algum político e garante a aposentadoria, é nele que eu voto. Vou fechar os olhos e vou acreditar que está tudo certo. Que ele vai, porque ele prometeu, eles aprovaram lá na lei e pronto. É isso aí. Né? É isso aí. Mas a cada dia que passa, nós estamos entendendo que depender de um sistema, seja ele político ou corporativo, é um erro. Nós temos que depender de nós mesmos e tão somente. Tão somente. A gente tem que ser independente financeiramente, no pensamento, sabe? Porque quando a gente coloca a culpa no governo, por exemplo, e a gente não age, a gente está terceirizando uma responsabilidade que é nossa. Sim. O nosso dinheiro hoje, o dinheiro de amanhã, o teu patrimônio, tua vida, enfim. Isso tudo depende de decisões que você deve tomar. Porque é muito confortável você terceirizar e falar assim, olha, eu não vou me preocupar com dinheiro porque eu tenho medo. Muda governo, eu não me sinto seguro agora para me preocupar com isso. Então, eu vou deixando as coisas rolarem. E aí, chega lá no final, eu vou culpar o mesmo governo. Então, eu justifico a minha falta de iniciativa no governo e depois eu vou culpar esse mesmo governo, muitas vezes, por o Estado. Né? Porque é confortável. Mas é um conforto meramente aparente, assim. Porque eu conheço gente no banco que, por exemplo, ganha lá R$3.000. Eu atendia e ganhava R$3.000 por mês. E conseguia poupar uma quantia porque em algum momento prestou atenção e viu que poderia fazer mais e pensar mais lá na frente. Assim como eu conheço gente que ganhava R$30.000, R$20.000 por mês e que tem um passivo de mais de 1 milhão com o banco. Porque não consegue ter a mentalidade, porque é muito mais isso, ele está muito mais na mentalidade do que dependendo de fator externo, do quanto você ganha e tudo mais. Mas tem esse passivo de mais de R$1 milhão e não consegue guardar dinheiro e todos os meses paga juros ao banco. Então, essa desculpa que muitas vezes as pessoas colocam de que a educação financeira não é importante porque eu nem tenho dinheiro suficiente para pensar nisso. Exatamente o contrário. Quanto menos você tem, maior deveria ser a tua preocupação. A mentalidade alerta para esses assuntos, ela deveria estar presente para todo mundo. Independente do quanto você ganhe. A gente sempre fala ali que para investimento, o primeiro passo, vários influencers, todo mundo fala e eu sou uma que faço coro com eles. O primeiro passo é fazer a tua reserva de emergência. Se você não tiver uma reserva de emergência e já for, por exemplo, aplicando lá em ações, em renda variável, vai acontecer algum momento, algum imprevisto na tua vida e você vai precisar de um dinheiro que não vai estar lá do jeito que você gostaria. A reserva de emergência é o primeiro passo. Ela equivale ali a normalmente no mínimo 6 meses do teu custo de vida. E ela tem que ficar numa aplicação que seja conservadora, que esteja na tua mão em dinheiro fácil, sabe? Que não tenha carência, que não varie negativamente, então renda fixa, algo previsível, né? E aí quando a gente fala, é justamente esse pensamento. Quanto menor for o teu salário, se acontece um imprevisto na tua família,
uma situação de morte, de doença, mais grave vai se tornar a situação se você não tem a reserva de emergência. Mas eu vou dizer para você, doutor, que as pessoas veem essa reserva de 6 meses de salário como algo utópico. É Sim. impossível eu conseguir fazer esse fundo. É impossível. E aí a pessoa não vai lá estudar ou tentar. Ela Exato. Simplesmente não faz nada. Tem um Ela paradigma. continua como ela está, porque Sim. é impossível. Sim. Não, é exatamente isso. E é aí o papel da educação financeira. Não é só investir dinheiro. Ela não começa aí. Ela vem antes. Ela vem, por exemplo, com o aprendizado de que dívidas você não paga. Dívidas você negocia. Então, muita gente, por exemplo, tem vergonha de renegociar dívida, de renegociar o boleto lá que vai todo mês para sua casa. Eu tenho uma perguntinha nesse assunto. Pra gente encerrar, porque você tem que ir lá buscar teu carro. Se a pessoa tiver devendo cheque especial, ela pega o dinheiro e vai pagando aquela dívida, porque eu conheci pessoas, já casos, de eu tinha uma dívida do cheque especial ali, ou do cartão de R$500 e se transformou em 1.000 e no final das contas estava lá R$20 mil. Sim. O que eu faço? Eu pago os R$20 mil ou eu espero o banco porque hoje o banco vem e oferece uma negociação, muitas vezes por R$500, R$600, R$300. O que eu faço nessa situação? Tem duas situações, tá? Primeiro, faz parte dessa educação, dessa mentalidade, você entender para quais objetivos são determinadas linhas de crédito. Cheque especial, por exemplo, ele não é para ser usado a médio e longo prazo. Ele tem uma taxa de juros caríssima, das maiores que o banco oferece, e ele coloca bem pertinho do teu saldo, você pode notar. Bem abaixo do teu saldo, que é intencional, para que muitas vezes você possa, de repente, se confundir e usar o cheque especial achando que é o teu dinheiro. E aí você vai pagar um juros de em torno de 9%, que é o juros do cheque especial hoje. Infelizmente, no Brasil, o bom pagador, ele não é recompensado. Porque se você for negociar uma dívida que está em dia, o banco muitas vezes vai fechar a porta na sua cara. Ele não negocia. Não negocia. Porque você já está ali, está pagando em dia, para ele está confortável, está recebendo juros. Mas o mal pagador é recompensado no Brasil. Porque o mal pagador, quando ele vai negociar uma dívida que já está em prejuízo para o banco, já é a longo prazo, já faz tempo que você está devendo, ficou em atraso, no balanço do banco ele já está em prejuízo, ou seja, o banco já não espera receber essa quantia. Então, o valor que vier para o banco está ótimo, é lucro. E aí, esse mal pagador ele é recompensado, porque normalmente ele vai ter um desconto de até 90% da dívida. Então, a coisa toda está errada, sabe? Começa daí, né? Mas tem várias situações ali. Então, a tua mentalidade tem que estar antes disso, antes de formar a dívida. Empréstimo pessoal é diferente de cheque especial. Cartão de crédito, se você atrasar, vai virar no segundo mês uma bola de neve que você não vai vencer pagar mais, porque é os juros mais altos do Brasil, o cartão de crédito em atraso. É em torno de 16%, 17%, passa de 300% ao ano. Juros compostos. E aí existem aquelas pessoas que perdem o controle por não terem um controle financeiro, né? E existem aquelas que fazem de tudo para pagar esses juros abusivos. Que não possuem depois a inteligência de renegociar, de negociar. Vergonha, vou de te brigar. falar, vergonha da barganha. Vergonha. Senta na mesa do gerente e se sente ali inferior por algum motivo que não existe, só tá na cabeça dele. Por estar devendo, né? Exatamente. Como se fosse fácil manter as contas em ordem, a gente sabe que hoje em dia não é. Mas ele tem vergonha de negociar. E aí a gente tem que lembrar que vergonha não paga boleto. Negocia, sabe? Negocia. Vai em 2, 3 bancos, a gente tem à disposição para isso. Vai na concorrência, fala, olha, lá eu tenho uma taxa X. Você vai compensar essa taxa? Se não compensar, eu vou fazer portabilidade do meu crédito para lá. E agora? Muda o jogo. Muda o jogo. Se você tiver a mentalidade, tiver coragem para fazer isso, muda o teu jogo. E muda a qualidade de vida também. E muda a tua vida, porque a tua vida financeira, ela faz parte do teu dia a dia, é o que vai proporcionar
uma viagem, de repente, que vai proporcionar um momento em família bacana. Objetivos serão atingidos. Você acha que educação financeira muitas vezes é vendida como muita privação. Ser independente financeiramente, correr atrás disso, vai me gerar muita privação, eu não quero. E eu prefiro gastar porque eu não sei do dia de amanhã. Pelo contrário, a pessoa que se importa com isso, ela vai realizar muito mais. Então, ela vai ter muito mais mensagem de dopamina no cérebro dela, dizendo, olha, continua regrado com o teu dinheiro, continua dominando o teu dinheiro, porque você está realizando muito mais. Então, você vai viver uma vida muito mais tranquila, muito mais plena e sem ser refém de ninguém. E tem um outro tema que, inclusive, foi tema dos seus primeiros vídeos, antes de você viralizar e hoje ter 2 milhões de seguidores, que é sobre o cartão de crédito, a inteligência de usar ou ao usar um cartão de crédito. Exato. O cartão de crédito é uma ferramenta, é uma faca de 2 gumes, porque ela faz com que muita gente se enrole no cartão de crédito, porque algumas pessoas tratam o cartão de crédito como sendo uma renda extra. E, na verdade, a regra é, para que dê certo, você precisa ter o dinheiro antes de usar o teu cartão de crédito. Porque ele vai sair exatamente do teu salário, assim como você paga o teu cartão de débito. A única diferença é que o débito vai descontar na hora. Mas quando chegar a fatura, você não tem uma renda extra. E muita gente trata o cartão assim. Então, quando você aprende essa regrinha, você descobre no cartão de crédito uma ferramenta muito boa. Porque quando você compra no cartão de crédito, você tem pontuação, que viram milhas. Você tem pontuação que vira dinheiro na tua mão, cashback, é dinheiro de volta. E muitas vezes comprando até parcelado, você dribla a inflação. Porque se um produto não tem nenhum desconto à vista, vale a pena você comprar parcelado. Porque o dinheiro que hoje vale, se você fez uma compra que vale R$1.000, exatamente, sem juros. R$1.000 hoje não tem o mesmo valor de R$1.000 amanhã. Então, esse R$1.000, ao invés de você pagar à vista, você pode colocar ele numa aplicação, que vai te render algo ali diariamente, até você terminar de pagar as 12 parcelas. Então, se você souber usar, é uma ferramenta maravilhosa. Maravilhosa. Mas tudo depende da tua mentalidade na hora de usar o cartão e entender que isso não é uma renda extra. Fatura de cartão vai sair do teu próprio salário. Aí sim, aí ele vira uma ferramenta vantajosa nas finanças. Eu acho que nós vamos ter que gravar um outro episódio do podcast só para falar de cartão de como, então, colocar isso em prática, né? Sim. Usar essa expertise com cartão de crédito na prática. Como cadastrar as milhas, como fazer esse cadastro, aonde, quais são as agências que fazem. Sim, diariamente eu recebo perguntas, seria interessante sim. Legal, isso é interessante. Bom, eu quero agradecer aqui a doutora, sigam lá, doutora Elisiane, no Instagram e também nas demais redes sociais. Obrigado por ter vindo aqui, espero que possamos ter mais bate-papos como esse. Com certeza, eu que agradeço aí pelo convite, espero que 2023 seja um excelente ano aí para todos, de muita realização e de muito, muito mais conhecimento disseminado aí de forma simples, prática, objetiva, para que ninguém fique refém de situação nenhuma a partir de hoje. Muito bem, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.